programa de hoje vamos falar sobre cobranças indevidas em contas de consumo, né? E aí, na verdade, o que seria isso basicamente nessas cobranças indevidas em contas de consumo? Essas cobranças são valores cobrados sem correspondência ao consumo real, né? Eu não consumi exatamente aquilo e estou sendo cobrado, né? Ou também não solicitei o serviço e estou sendo cobrado por esse serviço. Então, basicamente é sobre isso que a gente vai tratar. Geralmente, isso aí acontece em quais serviços? Sim, serviço de energia elétrica, né, de luz, água, telefonia. Os mais comuns, São né? os que mais apresentam problemas, assim, né, que a gente ouve falar, pelo menos. É Então, difícil alguém que nunca tenha tido é, alguma conta que às vezes e é toma um um desses, susto, né? né? Então, Então o que que é? Da luz ali é aquelas tarifas que cobram, a religação, e às vezes tu nem foi feita a religação, mas eles cobram, porque já tá meio que programado para cortar, tu automaticamente. acabou pagando, e aí vão religar, eles acabam cobrando. Cobrança, às vezes, de valores retroativos, que eles entendem lá que tu ainda deve, e na verdade, muitas vezes a pessoa tá pagando certinho, né, nos períodos. Então, são coisas que podem acontecer. Da água também, acontece também de subitamente aumentar demais o consumo, né? Ou ser constatado que aumentou demais o consumo sem que realmente tenha uma comprovação até de um vazamento, mas de que realmente aumentou aquele consumo. Isso da água acontece muito. Inclusive, o caso prático meu, eu posso dar que eu pagava um valor, vamos dar um valor de R$ 100, conta da água todos os meses. E já faz uns 2, 3 meses começou a vir uma conta de 500 reais, poucos reais aí. Apartamento pequeno. E o que que acontece? Daí foi um técnico lá para fazer que eles têm tipo um scanner para ver se tinha vazamento. O apartamento não tem vazamento. E, bom, foi feita uma reclamação, né, no órgão competente aqui em Porto Alegre, no caso o DEMAI, e eles até suspenderam para ver, mas a princípio, e é o caso que a gente vai abordar, eu acho que partiu de 100 para 500, sem justificativa alguma. Então, nesse caso, algo tem que ter errado. Então, eles têm que comprovarem o que está ocorrendo, né? Mas aí tem que ter todo um trâmite que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né? Sim. De contestar, protocolar, tudo. Outro que a gente poderia falar da telefonia, né? Aqueles pacotes de internet que às vezes surgem uns extras, assim, do pacote, aumentou o pacote, Os combos. entra alguma coisa, ou até esses serviços, né? Que eles hoje em dia oferecem aplicativos que têm serviços e tal. Que às vezes tu nunca solicitou aquilo, mas acaba surgindo e aumentando o valor da tua conta, né? Então, por óbvio que nesses casos aí o Código de Defesa do Consumidor, né, tem toda uma proteção para o consumidor e para que não tenha essas cobranças, né, e seja que a prestador de serviço muitas vezes vai ter que comprovar, né, o que Sim, ela lembrando está que cobrando. por ser matéria de consumo, o ônus da prova é Sim, em princípio seria do do fornecedor, digamos fornecedor de assim, né? Do serviço. serviço, né? E dependendo do caso, até devolução em dobro, né? Quando comprovado ali má fé. Mas tá, vamos tentar entrar assim mais especificamente, até para abordar mais legal, porque talvez as pessoas tenham passado por uma dessas situações, Sim. né? Então, assim, ali, caso são os tipos, né, de cobrança indevida, não de energia elétrica, tá? Essa questão das taxas de religação, né, que não foram feitas, que é aquilo que a gente disse, tá? De repente até atrasou, né? Tu pode atrasar até 90 dias antes de ser cortada a energia A elétrica, energia. e aí às vezes está nesse inteirinho aí entre cortar e tu pagar, às vezes acontece Não deles é. cobrarem essa taxa de religação sem que efetivamente Efetivamente tenha tem. feito, né? E até porque essa taxa de religação tem uma discussão jurídica, como não é uma questão, aqui não é a questão, programa fala para o consumidor e não para Sim, vendo o viés do o consumidor. advogado, né, para a questão técnica, vai ficar discutindo isso, mas tem entendimento que não seria, né, justo, digamos assim, essa cobrança da religação, que seria ônus aí do próprio Já, prestador de já serviço, estaria né? no valor pago.
Porque a pessoa tu já atrasou. Tudo bem que foi tu que atrasou, mas faz parte do serviço deles. Ligar ou desligar é ônus deles, né? Sim, Então tem até projeto de lei já para prever isso e tal. mas é algo que não é pacificado, É não é um algo que ainda tema não já. tem. Mas claro, eu estou falando isso, a Sim, cobrança efetiva, porque realmente houve uma religação. Mas no caso de que cobram sem não, que aí realmente tenha havido a religação, aí com certeza é indevida, né? E aí, até se for comprovada a má-fé, né, da, da, da prestadora de serviço, dá para cobrar em dobro nesse sim, valor da a taxa que questão tu de veio a débito, pagar, né? né? Ah, essas cobranças também retroativas, né, de erro de medição, né, cobram um valor, daqui a pouco tem esse valor astronômico, e diz, é uma conta atrasada, é um valor atrasado, que não foi pago, tal, porque eu erro de medição. Então, também tem que Tem que haver a se. comprovação clara de que realmente. E aí o que que acontece? O que que a pessoa. Claro, interessante que é tu dizer, ó, vou contestar, né? Dizer, olha, né, eu não gastei isso, né, se não tem justificativa, né? De ter gasto, né? Energia assim, fora do teu normal, tu vai contestar, né? Aí o que tu faz? Tu pede a memória de cálculo, né? Como é que eles chegaram naquele valor, o laudo técnico do erro, né? Sim, Se porque eles tem que alegam que é um erro, determinados quilowatts consumidos, toda aquela questão, né? é. Não basta ah, simplesmente. sim, ele vai pegar o histórico de consumo, né? Vai ter que pedir lá para eles o histórico de consumo. Geralmente tem na própria conta ali, né? Cada mês a mês. Leituras anteriores ali Isso, para não. te ver, para seguir mais ou menos o padrão. São coisas que é interessante a pessoa ir, né? E aí, claro, aí reclama na ouvidoria, fala com o SAC, com a ouvidoria. Se não resolver, vai Procon, né? Dá para procurar agências reguladoras, né? Que é aquilo que a gente sempre diz ali, no caso da energia elétrica, a ANEEL. E, por fim, se nada disso resolver a tua situação, pode ser uma ação judicial, Sim, né? caminho. Claro, aquilo que a gente sempre diz, dá para te entrar direto com ação judicial? Dá, mas às vezes, se tu consegue solucionar aquilo administrativamente, às vezes é mais rápido a solução, né? Se essa é a Tem que tua entrar objeção. na justiça Agora, para claro, resolver. quando se tem alguma Sim, coisa de dano moral, alguma coisa, claro, daí vai aí ter que ser somente a judicial, porque eles judicial. dificilmente vão reconhecer a ponto de pagar. Então, teria que ser. Outra questão, ainda contra a energia, da questão de energia elétrica, né, essa questão de taxa de iluminação pública, né? É interessante porque, na verdade, a gente fala taxa de iluminação, eh, e, na verdade, hoje em dia é contribuição, né? Não é mais taxa. Aí, uma questão também técnica, não poderia ser taxa, é uma questão de que tu não tem como individualizar e tal. E aí, ele se hoje trata como contribuição. É Sim, legal, né? Tem a previsão na Constituição e é regulamentado por lei municipal. Cada município vai ter uma legislação lá e próprio. vai tratar qual é o valor e tal, como é que vai ser cobrado e tal. E aí, eu Sim, a geralmente. competência municipal sobre a contribuição, digamos assim, de Isso, iluminação pública, né? A antiga taxa de iluminação pública. Cada município tem o seu. isso. Na verdade, o valor esse que se paga é para tem como objetivo ele distribuir o custo do serviço entre todos os moradores, digamos assim, né? Não está baseado aqui, às vezes as pessoas têm essa dúvida. Ele não está baseado pela existência de falar, eu tenho um poste na frente da minha casa, Sim, então eu pago. Não tenho poste de luz na frente da minha casa, então não sim, tenho por que sim. pagar. Não é bem isso. Sim, sim, sim. É baseado na coletividade, né? Se a Claro. iluminação pública. Então, tu usa, né, de certa forma, a iluminação pública, até porque transita, então tu acaba tendo que pagar. Claro que assim, tipo, tem casos, né? Por exemplo, aí, como eu disse, vai depender da legislação municipal de cada lugar, do lugar onde tu mora, e aí teria que verificar, né? Aqui em Porto Alegre, vou dar exemplo, que é onde a gente está, aqui em Porto Alegre tem uma previsão de isenção quando tu demonstrar que tu não está sendo abrangido Sim, pelo serviço. Quer dizer, efetivamente. não é na frente da tua casa, Sim, tipo, né? sim. Mas assim, ó, na minha rua, por exemplo, não tem Não tem. iluminação. Então eu não sou beneficiado. Então dá para discutir isso, entendeu? E tem previsão na própria legislação aqui, municipal para te poder vir a ser isento disso, né? Então pode acontecer de ser isento nesse caso. Então, teria que ver o caso a caso, mas daria para ir na Sim. prefeitura e resolver contestar isso, né?
E depois tem caso ainda de isenção, tem caso para tarifa social, né? Sim, aquelas Pessoas de situações, baixa né? renda. Mas igual, em tese, é devido, mas eles têm essa isenção. Então, aí o que que eu faço, na verdade? Tu vai ter que ir, né, ver a prefeitura para tentar contestar isso, né? Sim, vai ter que Vai comprovar dizer, que ó, comprovar que na efetivamente. minha rua, eu moro em tal rua e tal, lá não tem iluminação, né? Então eu não tenho por que pagar. Em última análise, solicitar uma vistoria, que eles confiram realmente lá se. Porque a prova é um pouco complicada, né? Não é uma questão Tem simples, um mas dá para simples. pedir, né? Então dá para te Sim, solicitar, sim, sim. solicita. Então é interessante isso. Depois a lei de serviço de fornecimento de água, né? Às vezes acontece de consumo multiplicado, que a gente chama, né? Que causa um aumento de um mês para o outro no valor da conta. Claro, o que é a primeira coisa que tu tem que fazer quando vê uma coisa dessa é tu tentar contatar, né, a prestadora de serviço, né, conversar com ela, expor a situação, né, e ver por que do aumento, né, porque, claro, às vezes tem justificativa, né, nem sempre eu tenho, mas às vezes tem. Então, por Uma isso, questão, Fabrício, desculpa te interromper, que as pessoas têm que ter cuidado, bom, já de um tempo para cá eles estão obrigando ao hidrômetro, digamos assim, ficar do lado externo, né? certo, Porque que acontece que muitas vezes era do lado, digamos, de uma residência do lado de dentro e não tinha alguém e o leitor da, da fornecedora de, no caso de água, não conseguia ter acesso à leitura. Eles fazem o que eles chamam de uma leitura por isso, média, e é, aí isso dizer aí isso. pode subir consideravelmente a conta, né? Muitas vezes. Sim, sim, Então, o consumidor tem que ter esse cuidado, se ele, onde ele mora, no prédio que ele mora, se tem o acesso franqueado ao funcionário do sim. departamento de água do município, né? Essa é a questão, né? Daí tu vai entrar em contato com a fornecedora já justamente para ver qual seria o motivo, né? Se Sim, eles têm alguma motivação. O que pode acontecer? Essa questão da leitura estimativa, né? Que eles é fazem, isso, que por exemplo, não conseguem ter acesso, então lá, eu vou pegar lá pela média pela dos média. últimos 12 meses e vou chegar no valor. Claro que a média, às vezes, vai te dar um valor mais alto, porque dependendo da época do Que ano, de repente é uma pegar, época que tu usa menos, né? Tu sim. pagaria menos, mas se tu pegar a média do ano inteiro, tu vai dar um valor mais alto. Então, são questões que a pessoa tem que cuidar. Outras, às vezes, que acontece é um ajuste de ciclo, que eles chamam de faturamento, né? Eu fazer a apuração do dia 5 do mês até o 5 do outro mês, e aí pago lá pelo dia 15. Sim, E aí, daqui a pouco, eles mudam essas datas. Não, agora a gente está fazendo do ciclo do dia 10 ao dia 10 ou do dia 15 ao dia 15. E muda. aí, o que que eles fazem? A primeira, né, quando vai a mudança Dá do aquela ciclo, ele vai diferença. cobrar do 5 até o 15, né? Então, ele vai cobrar mais de um mês, na Mais verdade. de mês. E aí vai aumentar o valor da conta. E aí, claro, Vai vai ter cobrar essa 45 cobrança. dias, 45 dias, no caso. E aí, claro, depois, na próxima conta, esse Tem, aumenta. em tese, vai diminuir, porque tu vai ter que cobrar, acabar cobrando talvez um período menor. Sim. Então, tem isso. Então, teria que ver se é algum desses casos, né? Mas não sendo isso, claro. Aí, o que que a gente recomenda? Guardar sempre os comprovantes dos valores ali, né? Do que está sendo cobrado, até porque ali diz quanto, em tese, foi gasto, né? Pelo menos eu lembro, para te conferir se realmente houve esse gasto ou não, ou se foi um erro de leitura, então uma série de coisas que dá para ser. E aí, claro, comprovado que houve aí o problema, né, reconhecido pela própria fornecedora, tu vai pedir o reembolso, né? Eles têm que te dar o reembolso ou um desconto, né? Que daqui a pouco não cobra aquele valor na próxima e Faz tal, um abatimento na né? próxima. Mas é interessante a pessoa formalizar essa reclamação, né? Ter isso formalizado, né? Fazer isso, eh, e aí que a gente fala, que é só que a gente fala, não só ligar, claro, se tu for ligar e for gravar a ligação, ainda tudo bem, mas ter isso como comprovar, não adianta dizer, mas eu liguei e falei, tá, e o que tu tem para comprovar Sim, sobre essa ligação? Não tenho nada. Aí não adianta, né? Porque é a tua palavra contra daqui a pouco a da prestadora de serviço. Daqui a pouco sim, ela vai dizer, não, nunca me ligou. sim. E aí vai ficar um contra o outro e não tem como saber quem está falando a verdade. Geralmente Quem também se o atende juiz, para no aquela caso. questão do protocolo, né? Tem um protocolo Então que. tem que ter alguma forma de tu comprovar isso, né?
Outra que também dá problema, ainda na questão de fornecimento de água, é a tarifa de esgoto quando não tem a rede coletora, né? Sim. Se não me engano, em Porto Alegre também já deu esse problema há um tempo. Aí, claro, mesma coisa, tem que verificar as regras ali da localidade, cada município vai ter uma regra. Mas também tendo essa cobrança, né? Tem que haver efetivamente serviço. Na verdade, assim, tu vai ter que entrar em contato com o prestador de serviço lá para ver, né? Por que que tu está sendo cobrado. É, tem o entendimento de que se não tem a rede, tu não pode ser cobrado, não tem a rede Coletor de esgoto. coletora próxima, não que esteja instalada na tua casa, mas se não está mesmo passando, ela estando à disposição, tem interpretação de que tu teria que pagar. Mesmo que não esteja Mesmo que eu não esteja ligado. ligado. É claro que daí seria interessante, inclusive, tu pedir a ligação, né? Sim. E pode acontecer justamente isso, tipo, até ontem não tinha e não era cobrado, agora tá disponível e aí passam a te cobrar. Então aí seria interessante pedir essa ligação. Então, Ou seja, digamos que numa determinada rua eh, passa a rede coletora de esgoto e na minha residência passa na frente, mas eu não uso. Não é justificativa para eu pagar. não pagar, mesmo que eu não use. É a interpretação É a atual. interpretação atual, mas é interessante as pessoas saberem isso aí, não é? É. Né, que daqui a pouco até tu nem sabia que Nem existia, sabia, passa a ser cobrado justamente porque tá, agora tá justamente, disponível. Se tu quiser, tu pode. justamente. Bom, e aí outra que essas sim são bem comuns, ainda quanto da luz e água, uma coisa que é interessante, porque a gente vê muito, né, esses casos assim de eles vão fazer a medição e aí chegam na tua casa, dizem que houve adulteração nos registros, nos medidores e tal, e aí te aplicam multa. Sim. E esse é bem comum, assim, a gente vê reclamação nesse sentido. Então, o que que a gente pode recomendar? Sempre que for alguém, né? Claro que hoje em dia tem algumas que são externas, né? Então fica Tu lá, nem não, fica sabendo que a não pessoa. fica sabendo que a pessoa esteve lá. Mas nesses que são, assim, que precisam entrar na tua casa, é importante tu acompanhar. A gente não tem, muitas vezes não tem costume, né? Tu acha que, tá, entra lá, mede. Sim, vai na boa fé. É importante tu acompanhar qualquer coisa que for fazer. Esteja acompanhando. Porque tem versões, digamos assim, de consumidores de que, assim, que a pessoa, que ele não mexeu, ele, consumidor, que provavelmente o próprio pessoa da fornecedora do serviço rompeu o lacre e aí diz que tu rompeu o lacre, que tu Sim. adulterou o, o medidor e aí, assim, cara, eles vão te aplicar a multa, vão mandar tu trocar o medidor, tem uma série de consequências financeiras, inclusive, para ti, né? Então é importante que. E aí vai ficar essa discussão, se foi, não foi, quem foi. Inclusive, Bruno, em casos de conta de energia elétrica, né? Teve também Sim, adulteração do chamado gato popular, sim. e que as pessoas respondem até criminalmente, né? Sim. Aí respondem o processo por furto, digamos. Então tem que cuidar, assim, né? É importante a pessoa acompanhar para não ter esses problemas. Tentar evitar, pelo menos, né? É aquela Sim, coisa que tentar não ver, tem como eu dizer que não vai ter nenhum ao problema. menos. Bom, daí o próximo ali de serviço desses básicos, né? Que a gente mais comuns de acontecer e darem problema é o de telefonia, internet, né? Aí o que pode falar dessa questão desse serviço de valor agregado que eles chamam quando não solicitado. E aí o que é Que é o que isso? mais acontece, né? Nos casos de O telefonia. que que são esses serviços, né? São esses jogos, notícias, antivírus, né? Que te dão acesso ao aplicativo e tal para te acessar esses serviços. Hoje em dia, tu vê que as telefonias muitas vezes, talvez, para evitar uma questão tributária, elas colocam no teu plano, tipo, tu paga lá R$ 100 por mês, tá? Hipoteticamente, R$ 100 por mês. E aí elas, de telefone mesmo, tu paga lá 50. Sim. Aí mais 10 porque tu tem acesso a um antivírus, mais 20 porque tu tem acesso a um Um aplicativo de pacote e notícia, tal. mais não sei o quê. E claro que na verdade é para telefonia, mas muitas vezes é uma questão de Burlar. discussão tributária, digamos Sim. assim, para eles, Fugir um né, pouco da fugirem um pouco. tributação. Mas claro, isso quando tu contrata o pacote, ok, tá lá disponível, tá. Mas pode acontecer de que tu não pediu, efetivamente não pediu e passou depois de ter contratado o pacote, né?
passou a se cobrar mais do que o valor normal do teu pacote, porque inseriram lá um serviço que tu não solicitou. E aí, isso aí eles não podem fazer. Sem a tua solicitação, não pode fazer. Eles têm que retirar, né? Tem que fazer aquela questão da contestação para pedir esses valores de volta. O que mais que acontece? Planos alterados sem consentimento. Tá, eu tenho um plano lá, X, e daqui a pouco eles mudam meu plano. Tá? A operadora, ela precisa informar a mudança, tá? Com antecedência, inclusive. Não é assim, ó, a partir de agora o senhor... Não, tem que ter uma antecedência. Tu tem que saber com alguma certa antecedência e tu tem que autorizar essa alteração, tá? E isso, assim, até quando tem alguns planos que foram descontinuados, que geralmente a operadora força tu a trocar de plano porque aquele plano já não está mais em uso. Sim. Então, mas mesmo nesses casos, Tem que haver ele tem que haver com antecedência o aviso, né? não dá para eles saírem simplesmente te trocando e tal. Então, é importante que seja essa... E volta e meia eles fazem aquela promoção, vamos mudar para um plano sempre mais caro. Claro, né? Então tem que ter esse cuidado para... Ou que tem algum detalhezinho ali, que às vezes não muda o preço, mas tem algum detalhezinho que lá na frente tu vai acabar tendo que pagar por algo extra lá que em tese tu não pagaria e tal. Isso. Então pode acontecer. Tá, e aí o que se faz, né? O que se faz nesses casos? Essa questão, reúne todos os documentos que tiver, de faturas, né? E comunicações que tu possa ter tido com a operadora ali, para demonstrar que tu não houve essa solicitação. Claro que é ela que tem que demonstrar que tu pediu, que tu solicitou, né? Se tu contestar, é ônus dela provar, porque não tem como tu dizer, eu não pedi. Tem como dizer, mas não tem como é que tu vai provar que eu não pedi, que é aquela história da prova negativa, né? Em direito se chama prova diabólica, porque tu não tem como fazer uma prova, em geral, não tem como fazer uma prova negativa e dizer, eu não pedi. Como é que eu provo que eu não pedi? Não é possível. Não houve um material, né, para te poder dizer. Então, e aí, claro, aquela história toda, pega a documentação, entra em contato. A gente sabe que é maçante, às vezes tem que entrar em contato com o operador para ficar discutindo isso, nem sempre é solucionado. Então, mas são passos que são importantes a pessoa tentar fazer, né? Aí vai lá, liga, anota os protocolos, próprio, falei com fulano, tal hora, né, no protocolo tal. E, por fim, buscar os órgãos de defesa do consumidor, né? Senão, são sempre uma forma de tentar resolver de uma forma mais amigável, né, cara? Às vezes é mais rápido mesmo que o judicial, né? Mas, assim... É que tem vezes que a pessoa não vai conseguir resolver o problema dela sem ter uma ação judicial. Aí vai ter que ser o caso a caso, né? Claro, nada óbvio, é o que a gente diz, nada óbvio. Cara, eu não quero nem perder meu tempo. Não vou resolver nada, vai entrar... Entra na justiça. Tem como fazer, entendeu? Mas, claro, às vezes tu vai ter uns custos a mais com isso do que se fosse tentar administrativamente e solucionar, porque às vezes tem alguns casos que se soluciona administrativamente. Tu liga, eles reconhecem que houve problema e te resolve. Então, tá. E quais são os direitos, né, nessas cobranças? Suspensão da cobrança, né? Tu vai contestar, eles têm direito a que seja suspensa essa cobrança até que se resolva. O resultado. Se ficar provado que houve uma cobrança de má fé, né, pode acontecer que eles tenham que te devolver em dobro. Então, se tu pagou R$100, né, uma taxa de religação que tu, na verdade, não solicitou ou não foi efetivada. Não foi feita realmente, não chegou a ser necessário, mas eles te cobraram, tu vai ter que devolver em dobro por causa dessa... Né, cobrança indevida. Cobrança e de má fé, né? Tu sabe que os caras... Não tem justificativa nenhuma. Também ali caso de indenização por dano moral, né? Pode acontecer de que, além da cobrança indevida, a gente coloca num órgão de restrição ao crédito e muitas vezes a pessoa fica sabendo... No momento de fazer uma aquisição... Isso, vai fazer um financiamento, fazer uma compra parcelada... Passa pelo constrangimento, né? E passa por esse constrangimento. Então, tu pode... Às vezes só pelo fato de estar inscrito, tá? Só pelo fato de te inscrever indevidamente já gera, em princípio... Já geraria o direito a uma indenização por dano moral. Mas pode ainda ser agravada por uma questão fática realmente que tu passou por um constrangimento. Da condenação.
E bom, o que que é? Outro direito que a pessoa tem é realmente ir nos órgãos, buscar esses órgãos de apoio, digamos assim, né? Que é Procon, né? Da Energia Elétrica ANEEL, Anatel, pela telefonia. Então, são órgãos que vai pedir, né? Solicitar essa intervenção, que Intervenção. são agências reguladoras que têm Fiscalizam, porque são concessões lá, então isso. eles fiscalizam a concessionária, digamos assim. Então, é isso, sim, basicamente é isso, né? Conferir ali mensalmente a fatura, né? Registrar a reclamação na empresa, ter isso, registrar. Anotar tudo, né? A data que fez, com quem que falou, que valores que foram tratados. São questões que é importante a pessoa Ter, fazer, fazer a né? prova. E se for registrar uma queixa no Procon também, isso hoje em dia se faz pelo computador até, mas se Hoje for... em dia tem uma série de facilidades que antigamente não tinha. A É, pessoa de casa mesmo pode usar os uhum. meios eletrônicos, digamos assim, E que fica mais possa fácil para fazer, né? A reclamação. É para ter registrado, digamos assim. registrado, né? E, bom, daí tem a reclamação nas agências, que nem a gente já falou, e ação judicial, né? Aí é o último meio ali, que pode ser o primeiro, Pode ser o primeiro. mas às vezes é Tem mais muitas pessoas realmente como dizem, não quero me envolver com esse negócio, eu já vou entrar um pedindo que eu negócio. tenho, que eu acho que eu julgo que eu tenho direito e é uma É, escolha. a gente, claro, a gente está aqui para dar uma orientação. Ó, tu quer Dá usar os esse caminhos. e-mail tá disponível, mas se tu não quer, quer realmente entrar judicialmente, né? Sim, Podemos entrar, você pode entrar judicialmente. sim. Bom, eu acho que basicamente é isso, assim, né? Que a gente pode Uma visão geral. falar desse assunto, dessa visão geral, só para a pessoa também saber o que, que tem direito, porque se tem muita informação, mas assim, tem informação real, tem informação que não é real, e então é interessante a gente passar, assim, mais ou menos a pessoa ter uma ideia do que realmente ela tem direito, e o Sim, que não teria direito, para ela poder contestar, assim, e ver realmente, daqui a pouco também a operadora se te dá uma resposta que está dentro daquilo que é o teu direito, né? sim. Daqui a Se pouco ela. efetivamente ela vai resolver o problema, É. digamos assim. Bom, então, por hoje era isso, né? Acho que a gente conseguiu abordar. Eu sei que às vezes é superficial, mas a gente também não dá para se aprofundar demais no assunto, porque aí entra muito na técnica às vezes, e não é o que as pessoas, o consumidor, né, no caso, está buscando de Sim, a informação. ideia é dar dicas mais práticas, né? Não é É, não entrar, como tu mesmo falou, numa questão mais a sério, mais aprofundada. Até pode ser o caso de outros problemas, mas a ideia é sempre dar uma visão geral. porque a técnica entra numa questão, vai de caso a caso, né? E Sim. aí vai depender muito do caso a caso para gente resolver. Então, mas era isso por hoje, e aí aquilo de sempre, né? Deixa o like se gostou desse vídeo. Se inscreva no canal, é importante pra gente divulgar o nosso trabalho, nos incentiva também, né? A estar sempre Sempre. buscando fazer mais, trazendo mais conteúdo. Compartilha, né? Se tem alguém que está nessa situação, precisa dessa informação, compartilha, tá à disposição. E nos siga nas redes sociais, tanto do escritório quanto do programa, que também tem rede social do programa, né, Descomplicando Direito. Aí no Facebook, Instagram, TikTok também estamos agora. Então, nos sigam nesses canais também. Por hoje era Um isso. abraço.